Muito bom dia para você que está na sintonia das programações aqui do Grupo Séries de Comunicação. A partir de agora, em mais um sábado, estamos com a bancada completa e aposta para debater sobre um assunto muito especial que já a gente vai estar trazendo para você. Para você que está na sintonia da nossa programação, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sexo Nada Frágil, programa que vai ao ar todos os sábados de manhã cedinho pela Séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e também ao vivo pelo nosso canal no YouTube, @canal Grupo Séries. Sexo Nada Frágil tem o oferecimento e o patrocínio de Laboratório de Análises Clínicas Unitá. Agora tem o link da Unitá e lá você pode estar marcando exames, fazendo pagamentos e solicitando, inclusive, coleta domiciliar. O cartão Fidelidade Unitá também lhe dá descontos e bonificação para os seus próximos exames. Solicite hoje mesmo o seu. E conheça também o mascotinho da Unitá, que é o símbolo do Laboratório de Análises Clínicas Unitá. Quando você for fazer os seus exames, você vai levar um mascotinho para casa. Telefone para contato em Não Me Toque é o 991 22 0846. Em Lagoa dos Três Cantos é o 98155 4754. E em Carazinho é através do WhatsApp 99651 2230. Resultados precisos e laudos confiáveis você encontra e conta com o Laboratório de Análises Clínicas Unitá. E também com a gente, Dr. Matheus Lupschenkel. Seu bem-estar é a nossa prioridade. Agende a sua consulta hoje mesmo com o Dr. Matheus Lupschenkel através do telefone WhatsApp 54999636264. Consultório está localizado junto ao Centro de Especialidades e Diagnósticos Júlia Biliar, na rua Dr. Otto Stahl, 357. A partir de agora, eu, Thalita Trenepol, Isabel Centenário, Jéssica Gomes, Neca Trenepol Crestani e Daiane Gissen estamos aqui para debater mais um assunto no Sexo Nada Frágil. Começando cumprimentando as minhas colegas de bancada, começando por hoje, por ela, que foi a última na semana passada, Daiane Gissen. Bom dia. Muito bom dia, Thalita, Isabel, Jessi, Neca, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui em mais um sábado ao lado dessa bancada. Também um bom dia especial para Neca Trenepol Crestani. Bom dia. Bom dia, Daiane, bom dia, Isabel, Jéssica e Thalita. E a todos os nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. E neste sábado da Aleluia, estamos aqui, nós, com essa bancada maravilhosa, para um debate maravilhoso para vocês aí que estão escutando em casa. Também cumprimentar a Isabel Centenário, que depois de um fim de semana de viagens, descanso, retorna à bancada do Sexo Nada Frágil para mais uma edição. Bom dia, Isabel. Bom dia, realmente foi uma semana de descanso maravilhosa, né? Que dá para a gente esquecer um pouco as tristezas, né? Então vamos ter aqui agora a Páscoa amanhã, né? E hoje, sábado, aleluia. Vamos debater, então vai ser muito prazeroso. Bom dia a todos. E também, é claro, Jéssica Gomes, ela que vai trazer a introdução nesse fim de semana. Não, tá ligado. Aqui tá ligado. Bom dia, confio. Tá ligado aqui, meu... Oi. Não? Alô? Não, mas na verdade estava ligado desde antes, depois confere o áudio aí, tá bom, Gustavo? Mas dando continuidade aqui na nossa programação e cumprimentar Jéssica Gomes. Bom dia, que vai introduzir o tema, né, Jessi? Vou já trazer o tema. Bom dia, Thalita, bom dia, Isabel, Neca, Daiane, aos nossos ouvintes e também internautas. Bom, hoje sábado de aleluia, amanhã Páscoa, a gente teve aí uma semana desde o domingo passado, né, domingo de Ramos, uma semana aí, Semana Santa, né, como a gente bem fala. E eu vou começar introduzindo o tema, trazendo a origem da Semana Santa. Os historiadores acreditam que o costume de observar os dias anteriores à Páscoa por meio de tradições religiosas ligadas à ressurreição de Jesus se estabeleceu a partir do século III ou do século IV. Entre os costumes que se relacionam com a antecipação da Páscoa está, é claro, o hábito de se abster do consumo da carne. Alguns estudiosos ainda apontam que celebrar a vigília pascal foi uma dessas ações também. De toda forma, né, do século III em diante, a liturgia cristã foi adicionando elementos ainda que foram estabelecidos como parte da tradição da Semana Santa.
né, cada dia tem um significado. A gente começou já no domingo passado, domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também recepção como rei. Seus sinais, no entanto, demonstram que ele veio em uma humilde e em paz. A recepção calorosa, então, de Jesus chegou chamando a atenção das autoridades romanas e religiosas do judaísmo, que passaram, então, a conspirar para condená-lo. Já na segunda-feira santa, esse dia ficou marcado por duas ações de Jesus Cristo, né, expulsar os vendilhões do templo e realizar ações de cura nas pessoas, e Jesus anunciou que sua missão estaria próxima de ser cumprida. Na terça-feira, Jesus sofreu uma emboscada de líderes religiosos e foi ao Monte das Oliveiras com seus discípulos, fazendo então uma profecia sobre o fim dos tempos. Já na quarta, não há relatos do que Jesus teria feito nesse dia, acredita-se que ele descansou com sua família e amigos. Na quinta-feira, Jesus reuniu-se com seus discípulos, tendo com eles a última ceia. Jesus lavou os pés de seus discípulos e esse ato deu origem ao rito de lava-pés entre os cristãos. Na quinta-feira santa, Jesus celebrou então e foi ao Getsemane, assim que fala, Getsemane, enfim, onde foi preso após ser traído por Judas. E na sexta-feira, Jesus foi julgado, condenado, torturado e crucificado. Sua crucificação é conhecida pelos cristãos como a Paixão de Cristo, um ato que redimiu a humanidade de seus pecados. Jesus morreu nesse dia e no sábado, então, o corpo de Jesus foi levado para o túmulo e seus discípulos foram lamentar a sua morte. Na tradição cristã não acontecem celebrações no sábado até o pôr do sol, quando então se realiza a vigília pascal. No domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Jesus Cristo, e momento em que ele fez diversas aparições, sendo que a primeira pessoa a avistá-lo foi Maria Madalena. A Páscoa é considerada, né, um dia santo para os cristãos e o momento em que a divindade de Cristo é confirmada. Bom, então, sobre o tema que a gente vai introduzir para vocês, a gente vai falar nesse fim de semana sobre a Páscoa, sobre a Semana Santa, sobre algumas tradições que hoje ainda se praticam, algumas que hoje já caíram em desuso, não se pratica mais tanto, mas o quanto, né, na verdade, tem pessoas que começam não só na Semana Santa, tem gente que começa com a quarentena, né, que é a quaresma, né, não é quarentena, é quaresma, é aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa, em que por vezes as pessoas fazem promessas, né, fazem pedidos e entregam alguma coisa que gostam muito para ter a sua graça recebida. Acho que é assim que funciona, né? E daí na Sexta-feira Santa a gente tem a habitualidade de saber de que na sexta não pode se comer carne, né? Carne vermelha, no caso. Você pode comer um peixe, né? Acho que é só o único alimento, ovo, mas aqui não é carne, né? Ovo. Mas, enfim, a questão é que a carne branca é que é permitida se comer, como, por exemplo, a carne do peixe. E a carne vermelha, não. Tem muitas pessoas que não observam isso, tem gente que não segue isso afinco, até porque isso é muito vinculado à religião católica, é dos cristãos, essas tradições. E depois, no sábado de Aleluia, também se prossegue. Eu me recordo que, quando eu era pequena, pelo menos a avó sempre falava de que na sexta e no sábado eram dias de paz e de silêncio. Não podia se falar palavrão, não podia se falar alto, não podia se brigar. Som da TV e do rádio era baixinho. E tudo isso era como uma questão de respeito a Jesus Cristo, né? E no domingo, daí sim, se comemora a Páscoa, o momento de estar com a família, de fazer aquele almoço típico, de esconder os ovinhos de Páscoa, de fazer os amendoins. Tudo isso são tradições que também a gente vivencia muito nesse período que já começa com a quaresma e finaliza agora amanhã, no domingo de Páscoas. Na família de vocês têm a habitualidade de seguir essas tradições ou para vocês é um dia como qualquer outro? Eu só gostaria de complementar, aproveitando que a Jéssica trouxe toda essa questão bíblica também da Páscoa, que a Páscoa vem de muito antes da questão de Jesus Cristo, né? A gente teve a libertação do povo de Israel do Egito, que aconteceu muito antes, acontece ainda no Antigo Testamento, que é a questão de quando eles matam então o cordeiro
passam o sangue em suas casas para que quando a morte passe, eles não sejam afetados. E daí também tem a questão de que não se come pão fermentado, né? Devido às questões desse tempo, também não se come o pão com fermento, é só o pão de levedura, não sei como é que se chama, o pão sem fermento. Na época não tinha fermento, então e era daí, só esse pão sem fermento. Por questões não se fermentava ali também a questão do pão sem fermento, que a Páscoa é mais antiga do que essa questão de Jesus também. É muito antiga, só que depois da morte de Jesus que se perpetuou com todas essas tradições, porque teve então a Semana Santa, né? Então voltando para a Quaresma, né? Que a Quaresma acontece depois do Carnaval. Então sempre é um período, tem as coisas a ver com lua e com um monte de coisa, não tenho agora certo, porque a Páscoa nunca é num dia, né? É sempre uma época. Então isso aí também, eu não sei se alguém tem, isso seria interessante colocar. Tem alguma relação com a lua cheia, isso. Porque daí se conta os 40 dias depois da primeira lua cheia da primavera, e aí se tem a Quaresma e a Páscoa. Isso. Então o Carnaval, né? Então assim tem a tradição do Carnaval aqui no Brasil, em outros países não tem. Então a nossa Quaresma começa um dia depois do Carnaval, na quarta-feira de cinza. E é 40 dias, só que 40 dias é até domingo de Ramos. Então na verdade é mais uma semana, 40 dias completou domingo, né? E agora é considerada a Semana Santa. Então a Quaresma é até domingo de Ramos. E essa semana é a Semana Santa. E cheia de tradições. Então antigamente também na quarta-feira de cinza era proibido comer carne também na época. Agora já ninguém mais fala nisso, né? E não é uma questão de proibição, é uma questão de tradição, uma questão de religião. E inclusive a Igreja Católica ela está se atualizando, se modernizando, porque ela tem que se adequar também às épocas, né? E hoje o Papa Francisco não fala mais em não comer carne na Sexta-feira Santa. Ele diz, não adianta você não comer carne vermelha e você fazer um banquete de peixe, você encher a barriga mais do que dos outros dias. O sentido da Sexta-feira Santa é fazer um sacrifício, ele diz. Naquele dia comer um pouco menos e com essa economia que você pode fazer, você poder ajudar outras pessoas que estão necessitadas. Então você pode até comer uma carne, mas desde que você não coma aquela quantidade exagerada e que você possa ajudar alguém. Então não é pecado se alguém comer, né? Nossa, na nossa época de criança, Deus o livre, né? Até há pouco tempo também, Sexta-feira Santa. E em toda a Quaresma a gente não ia em nenhum baile. Não podia ter, já nem faziam na nossa região, ninguém fazia nenhum baile, nenhuma promoção, nenhum evento que tivesse dança. Era proibido. Os 40 dias não se dançava. Agora termina o Carnaval e continua o Carnaval em outro lugar, é inteiro dos ossos. Inclusive tem festa na Sexta-feira Santa, tem né? Festa, então agora está tudo virado. Eu sou um pouco antiquada com relação a isso, porque na verdade a minha geração é a nossa geração é a geração que vai, né? Mas eu particularmente eu nunca gostei, sempre senti uma coisa, né, mãe? Várias vezes tive a oportunidade de ir em festas, enfim, mas não é nem por uma questão assim, que a minha família dizia para mim não ir, porque eu era proibida, não. É porque eu não me sentia confortável de estar indo, porque nós temos tantos momentos, um dia que tu ficar em casa e respeitar uma tradição, respeitar Jesus Cristo, eu não vejo como algo negativo, algo que vai trazer prejuízos para a tua vida. Então nunca me senti muito à vontade, mas eu sei que na região o pessoal aproveita inclusive de quinta para sexta. Na madrugada de quinta para sexta, porque sexta-feira é feriado. Então, assim, de quinta para sexta, muitas boates e casas de shows fazem eventos, porque daí na sexta-feira o pessoal pode descansar. É mais ainda do que na sexta para o sábado. Só que o que adianta? Tu vai estar na festa no momento em que for a Sexta-feira Santa. Porque vai estar na madrugada. Então era isso que eu também não gostava. Eu não me sentia confortável de estar em festa e também de comer carne. Mas parece que naquele dia que tu te coloca... Dá mais vontade. Dá mais vontade de comer um salame. Meu Deus, eu me lembro que eu tinha que ficar sem salame. Aquilo pra mim era difícil. E aí, mas assim, daí tu aguentava. Mas é só porque tinha aquela questão de que tu não pode. Quando tu não pode, parece que tudo te dá mais vontade. Tudo mas que é proibido uma é gostoso. abdicação. Olha quanto a gente perde por ano pra Jesus Cristo, pra Deus. Eu toda a minha vida respeitei isso também, não sei, eu não me sentia confortável, nunca fui num baile, nunca comi carne também na Sexta-feira Santa, sempre fiz assim, comi bem pouquinho de manhã, ou quase nada, de meio-dia menos e de noite também. Então fazia o dia inteiro uma forma de jejuar, não era só abstinência de carne, era um jejum também, que tem um jejum junto, né? E daí, como a Thalita falou, tem 1000 tradições nessa época, né? De pintar ovos, de esconder, de colher a Marcela na Sexta-feira Santa. Então é uma semana muito, muito, muito especial. E eu acho que cada um tem que levar ela
dentro do seu conceito, dentro da sua religião, dentro do seu jeito, né? Para cada um ter esse momento especial, porque é a morte de Jesus que a gente comemora, que a gente não comemora uma morte, que a gente lembra todo ano, né? Então não é uma comemoração, é uma lembrança. E eu acho que esse momento serve para a gente refletir, para a gente ser uma pessoa melhor, para ver o que podemos mudar na nossa vida, porque a mudança foi drástica na época, né? Com a morte de uma cruz, e daí hoje na terra que ele pisou, que ele caminhou, tem guerra. E é um momento de muita introspecção, né? É um momento de tu contigo mesmo, e principalmente de tu com a tua família. É que nem Natal, eu vejo que é um momento especial, assim como a Páscoa, que naquele momento você pode estar com a família, você pode se reunir, tu não precisa fazer uma festa, mas sim estar junto, estar naquele momento, né, sentir aquela energia que tem, se permitir às vezes ir na missa. A gente às vezes por muitos momentos um católico não atuante, né? Eu sou católica, mas é tão bom às vezes tu ouvir a palavra, tu se dirigir à casa do Senhor, né? Tu pode ser católico, evangélico ou de qualquer religião, porque o Deus é o mesmo para todo mundo. E se tu tá em casa e se você reza em casa e aquilo você sente que tem mais conexão do que na igreja, tudo bem. Mas às vezes também é bom você ir até lá, você, né, se permitir ouvir o que o padre ou o pastor tem a dizer. É muito importante, é muito gostoso também. Confesso que tu sai de lá com um sentimento diferente, né? E a gente sabe que teve o Domingo de Ramos, que inclusive... E a pergunta, vocês foram? Eu recebi de WhatsApp da Isabela. A Isabela me mandou um Osana, ramos. Foi muito lindo, muito lindo. Eu já fui, no ano passado eu fui, porque também aqueles ramos tu pode utilizar para as tormentas, né? Você queima o ramo quando você tem uma tormenta, uma tempestade, e em tese ela se dissolve, né? É um dos motivos que eu não falho, só não podendo, mas assim, né? De ir nessa missa, teve a procissão então ali do hospital, o antigo Hospital Caridade das Irmãs, né? Passou aqui na frente, inclusive, o Flávio também andou fotografando. E a celebração, então, foi no salão, porque na igreja fica pequena, porque é um momento que vem bastante pessoas, né? Mas estava muito linda a celebração, muito emocionante mesmo, valeu a pena. E os ramos levei para casa, eu sou medrosa de tormenta, né? Então, quando dá uma tormenta, eu corro acender um raminho daqueles que são bento. E falando sobre a Páscoa, sobre a semana, vem na imagem, a gente começa a lembrar do que tu fazia durante aquela semana. Tu não via a hora de chegar a Páscoa, né? O dia da ressurreição de Cristo. Então, a gente começava, me lembro que sexta-feira santa, quinta-feira a gente fazia as bolachas para sexta-feira pintar, para o sábado elas estar bonitinhas. E as casquinhas de ovos que a gente guardava um mês antes. Meu Deus do céu, aí de quebrar uma casquinha. Geralmente nós guardávamos porque eu gostava de pegar a casquinha depois, comia tudo, daí no colégio levava para bater na cabeça dos outros, né? A coisa mais bonita que tinha era tu pegar a casquinha do ovo e chegar assim, pá, na cabeça, né? Então tu já fazia arte junto com a casquinha. Mas era tão bonito e a bolacha pintada, ela tinha um significado tão grande. E não era um ovo. Hoje virou muito... Chocolate. Comercial. Comercial. Nós não tínhamos isso, porque nem tinha quase para a gente ganhar um bombom, era uma... loucura, né? Então, mas vamos combinar que um Kinder Ovo tem seu valor, né? Mas não tinha na época, né? Não tinha, a bolacha então que a mãe faz e a gente ajuda a ficar colocando os açúcar em cima e ajudando. Amanhã vai fazer? Esse ano minha mãe tá viajando, então não vai ter. Mas eu lembro da minha infância. Que triste. Eu ia pedir. Não pegou essa fase. Mas as casquinhas de ovo, depois da gente guardar um mês antes, então tu tinha que se programar, né? Aí depois, nos dias antes, a gente pintava todas elas. Com aquelas papel mesmo, assim, com as tinta guache, com umas coisas comuns, né? Só para colorir um pouco. E depois você fazia, então, aquela parte do amendoim, né? Com aquele... A gente não fazia cricrifo, nós fazíamos um pouco diferente, né? Amendoim com açúcar ao redor, mas tipo um pé de moleque esfregolado, assim, vamos dizer. É muito bom. Enchia, fechava, então enfeitava os ninhos. A mãe deixava nós fechar, porque o resto era muita bagunça. E ela não gostava de sujeira, então ela deixava nós fechar a casquinha. Deixar fechar. Porque daí na escola a gente fazia isso também. Não sei se hoje é uma prática que se tem, né? Mas na escola era feito isso. Era pedido os ovinhos, né? Para que pudesse ser feito na escola mesmo. Cada aluno levava as suas casquinhas. Na minha era assim, a gente guardava um mês antes, juntava cada uma as suas casquinhas e tinha um dia para pintar tudo.
É bem legal, né? Inclusive. Eu acredito que hoje muita pouca gente faz isso pela facilidade que tem de ir nos lugares e comprar. E tu compra ovo, compra coelhinho, compra tudo que tu imagina, né? Que tem muita E oferta. muito né? mais, né? Caro que é o diabo, mas tem, né? Inclusive, né, essas questões, hoje tu vê, e eu também não... Chegou uma época que eu falava pra mãe de Páscoa, eu não quero ovo de Páscoa, eu não quero chocolate, mãe, me dá presente de perfume, creme, né, mãe? Eu não gostava, não sou muito do chocolate. Ela gostava era de procurar. Eu gostava de procurar. Meu eu gostava Deus. do trabalho de ser Fazer uma as pessoa patinhas. tipo Sherlock Holmes. Eu que gostava descobrir. desse trabalho. De comer, eu não sou muito fã. Vocês veem, eu não Ficava sou. meses, Eu gosto do a- doce e salgado. Esses dias, esse ano passado, eu ganhei um ovo da rádio, lembra? E a metade dele eu dei pra Amber. Porque não vai, eu não sou do chocolate. Mas um Kinder Ovo Tu é vê, um eu já chocolate não gosto. diferente. Não, então podia dar... Sabe divide aquele aí, cheio, né? aqueles cheio de recheio, aqueles ovos recheados? Eu não consigo comer aqueles Eu não ovos. consigo comer. Se for um sushi, sim. Tem ovo de sushi, sabia? Ai, eu queria um desse de Páscoa, se alguém Eu quiser. também quero. E aí, no fim das presentear. contas, Se a rádio for dar um ovo pra cada um, eu tô junto, tá? tu gosta de chocolate, Isabela? Eu gosto. Ai, eu não sou muito fã. Se Mas for eu meio como, amargo, né? também prefiro. Meio amargo? Eu não gosto ao leite 70, bem doce. 50% Eu gosto ou do amargo. 70%. Amargo? Eu gosto do amargo. Gente, Você o tem- amargo parece que não tem gosto nenhum de Tem nada. gosto, é bom e saudável. Ele tem o Não, ele é gosto do saudável. chocolate. Tu sente o gosto de chocolate Cacau. e não de Do açúcar. cacau. Bom, estamos aqui nesse fim de semana que já começou desde ontem, sexta-feira santa, hoje sábado de aleluia, amanhã domingo de Páscoa, trazendo o sexo nada frágil desse fim de semana. Sempre, é claro, no oferecimento de Laboratório de Análises Clínicas Unitá, resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório Unitá, que inclusive tem a sua matriz aqui na Metoque e filiais em Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. E agora conta com o cartão Fidelidade Unitá, que te dá descontos e bonificação para os seus próximos exames. E também, Dr. Matheus Lupschenkel, seu bem-estar é a nossa prioridade. Você pode estar agendando a sua consulta hoje mesmo através do 54-3320-0100 ou através do WhatsApp 99963-6264. Falando nesse fim de semana sobre Páscoa, sobre algumas lembranças, sobre o que esse momento representa. Vocês têm, particularmente nas suas casas, nas suas famílias, alguma tradição que vocês repetem todos os anos de forma reiterada? Eu acho que o que mais representa pra mim é a relação... Minha mãe não come peixe, então na sexta-feira ela não come carne nenhuma, nada. Então é a parte do meu pai. Eu e ele, de pegar o peixe, fazer o peixe, fritar peixe, ter Pegar o esse peixe, tu momento diz pra- pescar? Geral, agora é ele que pesca e traz pronto, mas quando era mais nova, eu sempre gostei de ir junto com ele pescar, era uma felicidade. E hoje ter esse momento com a família, eu acho que é a parte mais importante. Na sexta-feira santa, ter esse momento de família, esse almoço junto, não comer carne, comer o peixe, enfim, tanto na sexta quanto no sábado. E aí no domingo, sim, se vai no culto, faz celebração, tudo, e aí passa a Páscoa em casa. A lembrança que eu tenho de infância da minha mãe e do meu pai não era comer o peixe, né? Nós éramos comer o ovo ou qualquer outra coisa menos o peixe, porque a mãe não comia, aí ela acabava não fazendo e acabava nós não tendo essa tradição. Eu aprendi a comer o peixe depois de casada, que aí aprendi a saborear o que é o peixe, consegui comer. Então hoje eu tenho a tradição. Ontem, quem foi ontem pegar a Marcela? Essa é uma tradição que eu tenho. De pegar a Saímos de Marcela Santa, madrugada, né? saímos ontem de madrugada para amanhecer sexta. E aí fomos lá buscar as Marcelas. E é tão bom a gente chegar Eu naquela adoro, hora. porque eu não participo da pegada. Eu só recebo ela. Eu Eu amo. gosto também. Mas pegar que é emocionante. Essa parte eu... Nossa, E ela é amanheci- diferente mesmo, né? Não, é diferente. porque E tu bem pega bem cedo, gente. E Antes ainda do- se der uma orvalho. orvalho. É, em Bah. lugares que não tem muito trânsito assim, né? Porque daí para não pegar também. Na a pele verdade, não tá suja, nós né, gostamos de depois. pegar sempre em campo, né? Em campo, é Aonde melhor. no No campo campo. não tem o veneno, aonde que É. o boi tá ali, os bicharedos, né? E não próximo também do asfalto. Eu me lembro que uma vez nós fomos a Capão da Canoa, eu, tu e a avó. Era para amanhecer sexta-feira santa e quinta-feira nós resolvemos que nós íamos para Capão da Canoa. E aí amanheceu, saímos de madrugada
E aí, quando chegamos ali perto de Soledade, a mãe parou o carro. Vamos catar Marcela. E lá nós pegamos Marcela e fomos pra praia, né? Porque de lá nós fomos pra praia. E era antes da amanhecer também, né? Bom, deixa ela tossir, coitada, ela tá se segurando, não sei quanto é ruim. A Marcela, então, é uma prática que se pega, de sexta para sábado, né? Antes do sábado de Aleluia. Sexta de manhã. pra Amanhecer sexta. sexta-feira. Quinta para sexta. Bem cedinho. Ontem, né? De preferência com orvalho, né? Falam sempre. Sim, com orvalho. E como a Neca estava falando, na beira de estrada não é muito bom, porque tem toda aquela fuligem dos caminhões, etc, né? Então, depois, se você vai fazer ela um chá, ela não é tão saudável, né? Então, sempre se tiver num campo, é melhor. Há 2 anos, mais ou menos, atrás, nós fomos ali perto de Carazinho, que não, acabamos indo longe, né? Que tem realmente... Ali perto do antigo pedágio, ali eu colhi muita Marcela, porque a gente sempre ia em sexta-feira para minha mãe. Sempre, sempre. Então, só para cortar um pouquinho, eu tinha lembrança de quando era criança lá, e depois que eu formei a minha família, então sempre ia para minha mãe. Então, ali depois de Carazinho, antes do pedágio, num barranco ali, sempre a gente colhia a tal da Marcela. Toda sexta-feira. Esse ano, eu acabei fazendo 3 vidrão, aqueles de pepino grande. Deu 3 ou 4 vidrão de pepino. Porque daí tu tem que botar secar, né? Porque tu não pode botar lá, então tu deixa ela secar. Depois tu vai tirar as folhinhas, bota, deu 4. Sei que a Thalita ganhou um bom pedaço, o vô também ganhou lá. E aí sim eu fui distribuindo. E ainda tenho um... Mas ela pegou bastante, viu? Foi para umas Não, 40 tu não faz pessoas. ideia atrás da caminhonete. Já era cheio, uma caixinha cheia. Bom, só para trazer a explicação sobre a data que a gente falou, Isabel, inclusive para trazer bem por que é nesse dia, por que varia todo ano, né? A data da Páscoa ela foi delimitada pelas autoridades da Igreja Católica na Antiguidade. Durante o Concílio de Nicéia, em 325, se decidiu então que a Páscoa seria comemorada da seguinte maneira: no primeiro domingo após a lua cheia seguinte ao equinócio da primavera, no contexto do hemisfério norte. Sendo assim, a Páscoa nos próximos anos ela seria comemorada em datas diferentes a partir do momento em que ficasse depois do equinócio. Em 2020 comemoramos em 12 de abril, 2021 em 4 de abril, 2022 em 17 de abril, 2023 ano passado em 9 de abril e esse ano comemoraremos então amanhã em 31 de março. Então, para te ver como muda as datas conforme o equinócio e a lua cheia, né? Que é toda aquela questão que todas as datas, na verdade, têm a ver com a questão lunar. O calendário era baseado na lua, no sol, né? Então, por isso que a gente tem tantas datas hoje em dia que são comemoradas com base ainda no que se decidiu lá da lua, até porque não tinha relógio, não tinha internet, então eles tinham que olhar para a lua para saber quando que seria a Páscoa, né? E vale destacar que é o equinócio da primavera da Europa, né? Não é a nossa primavera aqui, até porque a gente está no outono. E aí também vem toda a questão do coelho, dos ovos, que se juntou também com as tradições pagãs que já existiam e se misturou com a tradição do cristianismo e virou tudo uma grande coisa só. Então eu pergunto, por que coelho e por que ovo? O que isso tem a ver com a Páscoa? O coelho é pela questão da fertilidade, né? A gente está entrando na primavera, as flores. Então, o coelho traz essa questão da fertilidade e, se eu não me engano, os ovos são realmente a questão ligada à fertilidade também. É a vida questão, nova, tipo, quebrou o ovo. O renascimento, né? O renascimento. Que está junto com o renascimento de Jesus. Nossa, ela é cultuada. Nas luas. Mas de tudo isso que a gente tira, as experiências que a gente tira é tão importante. E se todo mundo pudesse viver... é que nem eu falei, tu chega de madrugada, que nem ontem a gente acordou de madrugada, para ir fazer um chimarrão, para ir fazer a colheita, ele é divino. E tu sente que isso aí realmente faz com que todo mundo tenha essa para a família, né, que tu tá fazendo. Então eu acho que a tua cabeça tem que estar bem, você tem que estar bem com Jesus, com Deus. Não, porque a Thalita disse, não importa o local, a tua fé que faz as coisas acontecer. E a Marcela vem a ser a nossa cura espiritual. Tipo assim, não tô bem, vou lá fazer uma Marcelinha. Parece que ela te dá uma... Né? Só que ela, cientificamente, ela tem provas, né, dos benefícios, como todos os chá, que tudo que tem na natureza faz algum bem, né? E a Marcela, então,
colhendo neste dia, diz que faz mais bem ainda, né? Então, por isso. E é uma questão que a fé está junto, né? A fé, ela está junto. Mas é uma questão de o que você acredita, você concretiza, né? Concretiza. Independente de qualquer coisa. Isso são algumas crenças, assim como se tem a crença de que não se pode comer a carne vermelha. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Mas claro que você tem que estar bem com a forma de fé que você tiver. Se você acha que a sua fé não vai ser questionada ou não vai ser prejudicada, enfraquecida por conta de não seguir essas tradições, isso é muito teu, né? Agora, tu também não tem que ir conforme a onda, né? Nós não estamos aqui para fazer com que todos sigam aquela mesma onda. Cada um tem sua cabeça, cada mente é uma sentença, e a gente está falando sobre questões que já são tradicionais de algum tempo, mas que muitas pessoas acabam hoje não seguindo. É que nem, por exemplo, antigamente se tinha muito mais fortemente a questão da virada do ano, das tradições, do Natal. Hoje em dia, tu vê muitas pessoas passando sozinha. Eu até uma certa idade, eu não podia, eu achava não passar o Natal em família. E família não é tipo assim, eu e fulano, não, é a família toda reunida, tinha que todo mundo estar no mesmo lugar. Então, assim, são coisas que tu vai entendendo que às vezes não é o mais importante. Às vezes tu pode estar viajando, fazendo uma coisa só pra você pode estar em outro momento com outras pessoas, mas você tá com o espírito em paz com as pessoas que você ama. E isso é muito mais divino do que às vezes tu tá só por estar e pra seguir uma tradição que pra você não faz sentido. Então, vamos lá, a Páscoa tem que fazer sentido pra você seguir essas tradições. E pra nós, já que todas nós aqui optamos nesse sentido, a Páscoa faz sentido para nós. Eu, de infância, eu adorava. Meu Deus, eu adorava seguir as patinhas dos coelhos que eram feitas de talco, né? Do salão da minha mãe, inclusive, eram cheirosas as patinhas. E eu adorava seguir para saber onde é que estavam os ovinhos. E se tivesse escondido em mais que um lugar, meu Deus, era demais. E eu não sei, hoje eu não vejo muito. Talvez é porque não postam também, hoje não tem esse contato. Mas eu não vejo muito as famílias fazendo isso, mantendo essa tradição de esconder os ovinhos de Páscoa, de fazer toda essa questão. Isso é mais onde tem criança, né? Então, onde tem criança, isso ainda acontece. Eu sei porque tenho meus netos, né? E eles fazem, daí eles filmam, né? A alegria, os gritos que eles dão, porque daí eles vão fazendo vão dando dica, né? Vai ter as patinhas, aí ele vai perdendo umas balinhas no caminho até chegar no ninho final, né? Sempre escondido atrás de alguma coisa e sempre em lugares diferentes, para eles não saber que está lá, sempre em lugar diferente. E até hoje foi sempre no pátio, nunca foi dentro de casa, sabe? Até porque o coelhinho, então, a princípio, lá fora tem mais chance de pular cerca e tal, do que como é que é o coelhinho. Sabe que o coelhinho entrou, né? Então, pensa que o coelhinho ele ia no apartamento, Isabel. então, Ele escalava, era bom o meu coelhinho. Inclusive, ele pulava a janela e ele deixava sempre, ele esquecia uma cenoura mordida. Mas é emocionante. Como ele trouxe cenoura até o apartamento? Ele veio comendo, Jesse. Tá. O meu coelhinho era escalador. Mas acho, independente do que os pais tenham condições de comprar para fazer esse ninho, né? Ele nunca pode faltar. Porque a alegria, os gritos que eles dão, gente, é uma coisa. Mas viu, mas nem que fosse bala e pirulito, Isabel. Qualquer coisa, só a emoção. É uma a emoção. emoção de viver esse momento, de viver estar com a família. É muito melhor do que o chocolate. São as lembranças, né, que vão ficar para eles. Pra e sempre, né? a gente conversando isso e veio me trazendo bastante lembranças também, tanto é da bolacha pintada, que todos os anos a gente se reunia, os netos, ia para casa da avó, para casa do vô, para ajudar ela a fazer bolacha pintada. A gente mais comia do que ajudava a fazer, né? Só esperava ficar pronta. Mas ela falava que não podia comer bolacha quente. Eu também. Tomar água gelada logo em seguida. O bolo tinha que estar frio de, tipo, meio-dia. Gente, eu amo bolo quente, eu não podia. Eu comia só escondido na tia Jô. E daí tomar água gelada em cima. Não, mas é claro que faz mal, né? Uma coisa quente, uma coisa gelada, a tendência não. Mas o bolo quente pode, né? Não. Uma coisa que vocês acho que não participaram muito foi de novenas, né? Então eu também, como a gente é uma família muito católica, então a coisa principal que tinha era a novena. Tinha uma novena inteira todos os dias da semana até chegar na Semana Santa. Terminava uma semana antes, né? Porque agora a Semana Santa também era cheia de programação. O Lava Pés, que já falaram, em quinta-feira, né? Aí sexta, então, tinha... em todas as sextas-feiras tinha na quaresma a Via Sacra. Todas as sextas de tarde a gente ia para a igreja para tal da Via Sacra. E agora eu vou...
A Via Sacra conta toda a paixão de Jesus. Tu nunca foi numa Via Sacra? Meu Deus, depois te conto. Então assim, ó, aqui vocês conhecem Ariticum, que chamam também de quaresma, né? Porque Ariticum? ele dá na quaresma. Ariticum? É. É uma fruta? Laranja? Ele dá na quaresma. Não, como se e ele fosse dá na aquela a do... fruta do conde, essas aí. Só Fruta que é o do Ariticum. conde. Tu não conhece Ariticum, para. Não. A Thalita aí, tipo... Não, aí é demais. Aí tu não é dessa época. Aí às vezes nós tínhamos que ajudar a lavar louça ali, fazer um serviço, depois eu corria no potreiro para Chariticum e daí eu chegava atrasada na tal da... Chegava atrasada na igreja para tal da Sexta-feira Santa que tinha a Via Sacra. Toda Sexta-feira Santa havia Sacra. Toda Sexta-feira da Quaresma havia Sacra. Meu Deus, a minha irmã me puxava, ela é freira hoje, né? Me puxava as orelhas, me surrava, porque eu ia nos poteiros Chariticum em vez de ir Eu nunca na comi igreja, Ariticum. na Via Sacra. Meu Deus do céu. E nunca vi Ariticum Eu sempre perto. fui, Nossa, eu eu lembro da sempre minha fui avó. fascinada por Ariticum, sempre fui apaixonada. É muito sempre. Você vê por aí, pros interiores. Pros interiores você vê e muito. Tem épocas que dá mais e épocas menos, mas é pra A essa Via época que Sacra não tem nada a ver com aquelas coisas que é feito aqui na frente da igreja, né? É aquela que se Que você... é os tapetes, não tem nada a ver, né? Não, aquele lá é outra coisa. Se você olhar numa igreja, em todas as janelas vai ter uma figura, que é todos os passos da Via Sacra. Conta toda a paixão de Jesus. Conta tudo ali por figuras, que ele foi, então, crucificado lá, depois que ele carregou a cruz, tudo, né? Foi onde ele apanhou, onde o fulano limpou o sangue. Conta toda a história da paixão. Ah, tá. Nessa via Sacra. Tu falando de... Então pesquise e vai uma vez, é muito interessante. Tu falou da Semana Santa. Sério? Eu lembro que a mãe fazia na oficina. Naquela semana da Semana Santa, ali anterior, eles limpavam toda a oficina, tiravam os carros que tinha lá, que estava arrumando, varria, limpava tudo, botava os tunel de diesel e tal, e em cima umas tábuas, daí o pessoal fazia para o pessoal sentar, e aí o padre vinha na comunidade. Todos os dias ele vinha uma horinha, passava em todas as comunidades e tinha os horários, né? E eu me lembro que na mecânica pitangueira, que era do meu pai e da minha mãe, ele vinha, fazia a missa e depois ele ia para lá. Aí a mãe arrecadava durante todo aquele mês lá, ela arrecadava os presentinhos para dar para as crianças no dia da Páscoa. Isso também é muito interessante, né? Esse viés de social, assim, também uma coisa que é muito bacana, acredito que tem em outras entidades, mas vou citar o caso da PAI, que a gente faz parte e faz parte desde esse ano apenas, mas tem tantas outras que fazem há muito tempo, em questão das madrinhas, né? Em que você auxilia na compra de alguns brinquedos, alguns ovos de Páscoa para dar para as crianças. O quanto é importante também ter esse espírito de solidariedade, de se colocar no lugar do outro, porque nada mais foi do que Jesus fez. Ele se colocou no lugar de tantas pessoas e no fim das contas foi morto e crucificado. Então, assim, eu acho que esse espírito de solidariedade também tem que ser trabalhado durante a Páscoa, durante a Quaresma, de você fazer algo para o outro, né? Não apenas pensar no eu, porque a gente já faz muito eu, o que eu quero, o que é melhor para mim, mas e tu pensar no outro, no próximo, o que tu pode estar contribuindo? Gente, às vezes, tá? É um bombom que faz a diferença. Não é o tamanho do presente, não é o valor daquele presente, é o gesto e a forma que você entrega esse gesto. Meninas, esse fim de semana mais uma vez passou voando. Chegamos à reta final do nosso Sexo Nada Frágil. Vou deixar para vocês trazerem as suas considerações finais nesse fim de semana tão especial. Daiane, começo contigo. Gostaria de desejar um excelente final de semana para todo mundo, que o espírito da Páscoa esteja presente pelo restante deste ano também, que a gente consiga ter esses momentos de introspecção e de avaliação e momentos também mais próximos com Deus e com a nossa fé. Então, uma ótima Páscoa a todos e até o próximo programa. Neca Trenepol Crestani. Bom, desejar a todos uma abençoada Páscoa, que todos consigam passar com seus familiares, ou se não estiverem perto, mas que tenham muita saúde e que Deus proteja cada um da sua maneira. Que essa Páscoa seja abençoada. Um belo dia para todos, um ótimo domingo e até o próximo sábado. Jéssica Gomes. Desejar uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes e também internautas que estão nos acompanhando. Aproveitar o final de semana com a sua família, curtir também os amigos e ficar juntinho, né? Nada melhor do que passar a Páscoa junto com quem a gente ama.
Isabel Centenário, fim de semana tá de volta ou vai sair de novo? Eu vou, por uns dias eu vou estar. Não, talvez passe amanhã, domingo de Páscoa, em outro lugar, mas vai depender da dengue, porque lá temos uns surtos de dengue por aí, então tem que ter um cuidado também, né, gente? Vamos se cuidar. É uma doença séria, né? Que o pessoal às vezes não dá o devido cuidado, né? Então, estamos ainda pensando. Mas então eu desejo uma feliz Páscoa, eu desejo muita paz no coração de todas as pessoas e que quem puder estar com a família e que nesse momento de estar com a família que sejam momentos de muita paz, de muita união e as diferenças deixar um pouquinho de lado que todo mundo tem, né? E que possa ser também as crianças que puderem receber um presentinho, uns ovinhos também sempre é muito bom porque vai ter aquela lembrança pro resto da vida. Um abençoado final de semana, uma feliz Páscoa a todos. Esse foi o nosso Sexo Nada Frágil, para você que está na sintonia das programações aqui do Grupo Séries de Comunicação, sempre no oferecimento de Laboratório de Análises Clínicas Unitá, que agora tem o link da Unitá que te permite marcar exames, fazer pagamentos e solicitar a sua coleta domiciliar. Entra em contato em Não Me Toque através do 991 22 0846, em Lagoa dos Três Cantos através do WhatsApp 981 55 4754 e em Carazinho através do 99651 2230. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas Unitá. E também com a gente, Dr. Matheus Lupschenkel. Seu bem-estar é a nossa prioridade. Agende a sua consulta hoje mesmo com o Dr. Matheus Lupschenkel através do 54 3320 0100 ou WhatsApp 99963 6264. Lembrando que o consultório do Dr. Matheus Lupschenkel é junto ao Centro de Especialidades e Diagnósticos Júlia Biliar. A você que ficou junto com a gente até agora, um excelente domingo de Páscoa a todos. Que Deus abençoe a família de cada um com prosperidade, com amor no coração e principalmente que o espírito da solidariedade seja cada um de vocês. Fim de semana que vem estaremos de volta com a bancada para debater mais temas aqui no nosso Sexo Nada Frágil. Um ótimo fim de semana e um beijo para todo mundo.